Oi pessoal, boa noite. Então a gente vai dar sequência a esse caminho que nós estamos fazendo. Começamos na nossa primeira aula dando uma introdução geral sobre anatomia e fisiologia. Depois a gente entrou num processo de entender melhor tudo que há entre células, entre tecidos, órgãos, também num processo introdutório. Depois a gente conseguiu fazer esse caminho de citologia, onde a citologia é o estudo das células. E nesse caminho a gente começou a aprofundar célula. E hoje a gente vai terminar essa primeira parte do nosso caminho, que é esse caminho de células. E a partir da nossa próxima aula a gente já vai entrar no aprofundamento de toda a parte dos sistemas nervoso, sistema circulatório, cardiovascular, para que a gente consiga entender ainda melhor cada uma dessas estruturas. Então hoje a gente vai encerrar esse caminho, mostrando então todo esse processo de divisão celular entre mitose e meiose. Quem não pegou a aula passada, eu peço que retorne ao vídeo da aula passada, para que consiga entender esse caminho, porque se você for pegando nessa metade aqui, ou então já quase no final, você vai ficar confuso, porque a gente fez um caminho, e se você perdeu uma parte desse caminho, você vai ficar confuso. Então, na última aula, eu expliquei todo o processo, onde surgiu as células, como que se dá, os tipos de células, essa caracterização que dá científica de cada célula. Dei alguns macetes também para provas, concurso, para tudo isso que vocês estão se preparando, porque isso aqui é uma formação também que se dá para a vida, entender os nossos processos. Então, dei alguns macetes também, então é importante voltar lá na aula anterior para que se entenda esse caminho que nós estamos fazendo. Então, já entendemos células, já vimos os tipos de células, como funciona um pouco desse processo celular, e hoje a gente vai encerrar esse caminho explicando de forma aprofundada todo o processo de divisão celular. E acredito que vocês já tenham visto isso lá no ensino médio. Isso talvez já sejam duas palavrinhas que já entram para vocês de um caminho já passado, mitose e meiose, quando se fala de divisão celular ou processo celular, sempre está ali caracterizados por mitose e meiose. Então hoje eu vou encerrar esse caminho, mas trazendo de novo algumas coisas passadas, para que vocês consigam memorizar alguns macetes que são essenciais quando se estuda todo o processo de anatomia e fisiologia humana. Desde a primeira aula eu disse para vocês, é importante ver a anatomia e é importante ver a fisiologia. São duas coisas juntas, porque a anatomia é as estruturas que há no corpo. Por exemplo, eu tenho pele, tem os órgãos, tem os tecidos, os hormônios, isso é a anatomia. Fisiologia é o funcionamento de todas estas estruturas. Então, eu tenho várias estruturas. Como que elas funcionam? Então, ver só as estruturas não é tão viável para nós, não dá tanto ganho assim. Ah, eu vejo a minha pele, eu vejo os tecidos que há no meu corpo. Só vê-los, mas não entender como que se dá o processo de funcionamento deles, acaba então sendo uma coisa meio superficial. Então hoje, a aula de hoje traz então essa caracterização de todo o processo celular, como que se dá esse processo celular.
E aí, nessa aula, nós estudaremos o processo de divisão celular. Mas, antes disso, nós vamos relembrar alguns conceitos importantes. Então, desde lá do nosso início de aula sobre citologia, que é o estudo das células, eu coloquei alguns conceitos importantes, pedi para que vocês memorizassem esses conceitos, porque são conceitos que vão acompanhar vocês. Algumas configurações também de palavras científicas que é importante também memorizar, porque em um concurso eles não vão facilitar para vocês, eles sempre vão dificultar. Então não espere algo óbvio, espere aquilo mais científico. Então por isso que na última aula, então mais uma vez, quem não pegou, não assistiu à última aula, volta na última aula que eu expliquei sobre os tipos de células e dei alguns macetes de nomes científicos, que são esses nomes que são cobrados na maioria dos concursos. Lembrar sempre, não vão facilitar para vocês em concurso nenhum, eles vão sempre dificultar. Mas, se você está bem preparado para isso, não tem o que temer. Então, por isso que é importante trazer essas nomenclaturas científicas. Então, antes de falar de todo o processo de divisão celular, que é algo até básico e simples, a gente vai retomar algumas coisas, porque a gente está encerrando esse caminho hoje, celular. A partir da próxima aula, vamos estudar os sistemas. Mas esse período celular, vamos retomar alguns lembretes. Primeira coisa que nós precisamos relembrar são alguns conceitos sobre cromossomos. Cromossomos a gente estuda lá no processo de ensino médio, quando começa ali o estudo de genética. Então, isso aí são coisas básicas, mas que nós precisamos memorizar. Porque quando se fala de divisão celular, é importante que se entenda cada uma dessas estruturas. Então, o que são os cromossomos? Primeira coisa, eles são os responsáveis dos caracteres hereditários, ou seja, as características transmitidas de pais para filhos. Então, do pai e da mãe, a característica que o pai e a mãe transmite para o filho. Então, isso é muito comum quando a gente olha para nós e diz, eu sou mais parecido com o meu pai, ou eu sou mais parecido com a minha mãe. Então, isso aí vem das características adquiridas tanto do pai quanto da mãe. Mas sempre a gente vai herdar a característica dos dois. Só que algumas dessas características são mais visíveis e outras menos. Então, os cromossomos têm essa função da transmissão dessas características. E os tipos de cromossomos, assim como o número deles, varia de uma espécie para outra. Então, a gente vai conseguir, numa tabela que eu coloquei seguinte, perceber que algumas espécies têm uma quantidade de cromossomos diferente de outras. Não tem ali algo fixo, uma quantidade fixa para todos os tipos de espécies. Não. Cada espécie tem, então, a sua quantidade de cromossomos. E como é que são formados? São formados de que esses cromossomos? São formados basicamente de proteínas e de ácido desoxirribonucleico, que ali conseguiram diminuir esse nome extenso para DNA. Então, entenda isso. Outro macete importante para a prova. Eu coloquei para vocês ali a definição que desoxirribonucleico é o DNA. Mas pode lá numa prova, como eu estou dizendo para vocês, não vão facilitar para vocês, muitas vezes vão colocar somente o nome do ácido. O ácido desoxirribonucleico. Aí você vai dizer, mas que ácido é esse? De onde é que veio esse nome estranho, essa coisa confusa? Que é o mesmo DNA. Então, DNA é ácido desoxirribonucleico. É o nome do DNA. Então,
memorize isso também, que é importante nesse processo que nós estamos estudando. Entender que quando eu falo de ácido desoxirribonucleico, eu estou falando de DNA. DNA é apenas uma configuração, ou seja, uma diminuição dessa palavra. Colocar apenas siglas que vem ali depois do inglês, que facilitou muito, que é bem mais fácil falar DNA do que falar ácido desoxirribonucleico. E aqui é uma estrutura de um cromossomo. Acredito que vocês já tenham visto isso. Então vejam as partes de um cromossomo. Ele tem toda essa estrutura, que seria o centrômero, que seria essa parte do centro, essa estrutura que junta com as outras. Aí tem uma dessas estruturas que é chamada de braço. Tanto aí a gente pode observar 4 braços, mas olha, todas essas 4 partinhas que tem aí essa parte amarela em cima são chamadas de braço. E nesse braço, nessa parte amarela, ele carrega o DNA. Lembram ainda que falei lá no início, para se recordar? O DNA nada mais é do que as características hereditárias, aquilo que nós adquirimos dos nossos pais. Então, quem traz para nós essas características são os cromossomos. Eu possuo cromossomos, vocês possuem cromossomos, os pais de vocês possuem cromossomos. Nós temos quantidades de cromossomos no nosso organismo. Outra coisa importante, o DNA contém os genes. O que são genes, pessoal? Outra coisa também essencial para memorizar. Genes são informações genéticas, ou seja, a cor dos olhos, a cor do cabelo, isso são o quê? São chamados de genes, que são características, informações. E aí até aqui colocou que cada gene possui uma informação genética. Nós possuímos vários genes. E esses genes, cada um deles, tem ali uma informação diferente. Esse gene aqui é o responsável pela cor dos meus olhos, esse gene aqui é responsável pela cor do meu cabelo, esse gene aqui é responsável pela cor da minha pele, e assim por diante. Agora vocês imaginam que em cada célula humana, perceba que a gente também tem várias células, o nosso corpo é constituído por células, e cada célula humana exista cerca de 25 mil genes. Isso aí é aproximado. Então vejam o quanto de características que nós temos. Por isso que nós temos um DNA próprio, um DNA nosso. Nós temos as nossas próprias características. Até mesmo os gêmeos idênticos, eles têm essa diferença no seu DNA, pessoal. Por quê? Porque eles têm códigos genéticos diferentes. Eles têm genes diferentes. Aquilo que nós observamos apenas no físico é diferente quando se fala de código genético, característica genética. Então, perceba que em cada célula humana existe cerca de 25 mil genes. Então, imagine o quanto de características diferentes que cada um possui. O código genético, pessoal, o DNA, ele é único. É como se fosse a nossa carteira de identidade. Alguém tem o mesmo número de identidade, da sua identidade? Não. O mesmo número do seu CPF? Não. Esses são o quê? São documentos próprios, individuais de cada um. Assim é o nosso DNA, o nosso código genético. Eu possuo características minhas, próprias minhas. Você possui características próprias suas. Então, perceber isso. E os cromossomos diferem entre si quanto à forma, ao tamanho, ao número de genes que contém. Então, não tem ali uma definição de cromossomo. O cromossomo é nessa estrutura.
Essa estrutura pode ser maior, pode ser menor, pode ter um braço maior, pode ter um braço menor. Então, isso aí também difere muito a sua forma e o seu tamanho ao número de genes que contém, que seria o número de características. Eu vou falando assim, pessoal, mas hoje vocês têm a oportunidade de interagir comigo. Então, em alguns momentos, se você tem uma dúvida, liga o seu microfone e fala, por favor. Posso ouvir vocês, as dúvidas de vocês. Para mim é importante isso. E aí, a gente vai fazendo esse diálogo conjunto, tudo bem? Então, em algum momento, alguma coisa que eu expliquei, você ficou com dúvida, por favor, pergunta. Ou se tem vergonha de ligar o microfone, vai aí, escreve no chat, que eu já vou lá no chat dar uma olhada também nas dúvidas que vocês têm. E aqui, como eu disse para vocês, o número de cromossomos é diferente de cada espécie. Veja só, nossa espécie possui 46 cromossomos. A gente vai entender isso ali, que 23 do pai e 23 da mãe, que formam 46. Então é importante que vocês memorizem isso, porque às vezes tem algumas pegadinhas de quantidade de cromossomos, porque são coisas que a gente vai deixando. Então, o ser humano tem uma quantidade de 46 cromossomos. Veja que o chimpanzé, por exemplo, já tem 48. Um camundongo já tem 40. Um gato doméstico já tem 38. Um gorila tem 48. Um feijão tem 22, uma cebola tem 16, um mamão tem 18, um cavalo tem 64, um cachorro tem 78, pessoal, 78 cromossomos e um pepino 14. Outra coisa importante de perceber que os cromossomos não estão apenas ali nos animais, mas também em toda a parte vegetal. Veja aí, feijão, cebola, que aparece, pepino. Então, a parte vegetal também possui quantidades de cromossomos, características diversas. Por que uma cebola é diferente uma da outra, no seu tamanho, na sua estrutura? Porque ela também possui cromossomos, ela possui genes, possui características diversas. Então, perceber essas quantidades. Mas falando de nós, do ser humano, memorizem que nós possuímos 46 cromossomos. Deixa eu dar uma olhada aqui, não sei se alguém escreveu alguma coisa no chat. Então eu vou sempre dar aqui uma olhada, porque fica melhor. Vou até colocar aqui de lado. Então, se vocês têm alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, tá bom? E aí eu vou dando algumas pausas para que eu possa ver as dúvidas de vocês, certo? Então, como não tem nenhuma pergunta lá, prosseguindo. Então, veja que hoje esse caminho, ele parece ser um caminho mais revisional. E, de fato, é um caminho revisional que nós estamos concluindo essa parte de citologia. Eu expliquei para vocês como surgiu a primeira célula, como foi observada a primeira célula, os tipos de células, as estruturas celulares, animais e vegetais. E hoje, então, estou fazendo todo esse apanhado, essa volta, para a gente concluir com a divisão celular. Como é que as células se dividem? E principalmente no processo de mitose e meiose. E aí, outra coisa, que são nomes estranhos, mas que vocês já ouviram falar, são as chamadas células haploides e células diploides. Aí nós vamos de novo fazer esse caminho de volta para memorizar, para relembrar. O que são células haploides? O que elas fazem? Então, células haploides são aquelas células que possuem em seu núcleo apenas um cromossomo de cada tipo. Quais são as células, quais são os organismos, as estruturas que possuem células haploides? Os exemplos que nós temos são os gametas humanos, os espermatozoides e os óvulos. Então, essas células possuem em seu núcleo apenas um
cromossomo de cada tipo. Então, ela não tem diferenciação. A gente vai perceber depois que tem os tipos de células que possuem dois tipos. Tem dois tipos de um mesmo cromossomo. Por exemplo, eu vou colocar 1, esse número 1 é um tipo de cromossomo, e tem células que têm dois tipos 1. Mais um caso das células haploides são aquelas que possuem apenas um cromossomo de cada tipo. É como se fosse uma contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada um é uma estrutura diferente. E quais são os exemplos que nós temos de células haploides? Gametas humanos. Memorizem isso também. Espermatozoides e óvulos são exemplos de células haploides. E aí também outra coisa importante é que cada célula haploide possui 23 tipos de cromossomos, sendo os gametas humanos. Então, células haploides possuem 23 tipos de cromossomos. N é igual a 23. Toda vez, pessoal, que aparecer esse N, é o número de cromossomos diferentes. Então, quando nós estamos falando de processos de cromossomos, divisão celular, esse N vai representar o número de cromossomos diferentes. Não achem que esse N vai ser só, está representando número. Está representando o número, mas o número de cromossomos diferentes. Importante também memorizar isso, porque mais na frente a gente vai ver isso de novo e eu vou perguntar para vocês. Cada célula haploide possui 23 tipos de cromossomos, sendo os gametas humanos, os espermatozoides e os óvulos. N é igual a 23 e lembrar sempre que esse N que aparece aí é o número de cromossomos diferentes. Veja só aqui uma célula haploide. Ela possui somente um cromossomo de cada tipo. Veja aí que eu coloquei na estrutura. 1, 2, 3, 4, mas segue, porque são 23, como eu disse para vocês. Mas vejam, ó, só colocando 1, 2, 3, 4, veja que todos eles são diferentes. Não tem nenhum igual. Então, ela possui apenas um cromossomo de cada tipo. Então, por isso que cada um possui uma estrutura diferente. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Algum questionamento sobre? Não? Ok. Então, eu vou seguindo. Vejo aqui sempre dando uma pausa para dar uma olhada no chat. E aí, pessoal, a gente vem para esse processo de células haploides e células diploides. É importante a gente recordar isso. O que são células haploides e diploides? E aqui nós acabamos de ver sobre células haploide. Agora nós vamos ver células diploides. O próprio nome já diz, diploides, onde o di já está ali colocando que são dois. Então, esse tipo de célula, diferente das haploides, possui em seu núcleo dois cromossomos de cada tipo. Células haploides possuem em seu núcleo um tipo de cromossomo. Um cromossomo de cada tipo. Células diploides possuem em seu núcleo dois cromossomos de cada tipo. Vejam aí que a gente já começa a perceber essa diferenciação de células haploides e células diploides. Então, mais uma vez, só para memorizar, célula haploide são aquelas células que possuem somente um cromossomo de cada tipo. Pode ver aí na imagem, 1, 2, 3 e 4. Nenhum desses são iguais, mas cada um é diferente. E nessa quantidade, coloquei até 4, mas são 23. Outra coisa também para memorizar, o número, esse N representa o número de cromossomos diferentes. Então, N, quando aparece N, não está falando apenas de número, está falando de número de cromossomos diferentes.
E lá nas células diploides são aquelas que possuem em seu núcleo 2 cromossomos de cada tipo. E o exemplo que nós temos, todas as células do nosso corpo, com exceção das células de reprodução, que seriam os gametas, que são as células haploides. São células haploides, são representadas pelos espermatozoides e pelos os óvulos. Já as células diploides são representadas por todas as células do nosso corpo. Cada célula diploide possui 2 cromossomos de cada tipo, possuindo 46 cromossomos, ou seja, 23 pares. Então, aqui a gente já tem 2 Ns. 2 Ns significa o número, voltando lá, o número de cromossomos diferentes. Viu? Deu 46. Lembrar que nós, o ser humano possui 46 cromossomos. 23 do pai, 23 da mãe, que aí junto vai dar 46. E aqui a gente consegue observar na imagem a célula diploide que possui 2 cromossomos de cada tipo. Veja que tem 2,1, tem 2,2, tem 3,3, tem 4,4. Então, possui 2 cromossomos de cada tipo, diferente das células haploides, que possuem apenas 1 cromossomo de cada. Aqui nós temos células diploide, que possuem 2 cromossomos de cada tipo. Vejam, pessoal, mais uma vez que nós estamos fazendo um caminho para entender todo o processo de divisão celular. Então, fiquem atentos. Se tem dúvida, pessoal, vai ali no chat, coloque a sua dúvida. Em alguns momentos eu estou dando uma pausa para que eu veja as dúvidas e questionamentos que vocês têm, ok? Nas células diploides do nosso corpo, os cromossomos podem ser agrupados 2 a 2. Foi o que a gente viu na imagem aqui, ó. Nas células diploides, ó, 2 a 2. 1 e 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Aí segue 5, 5, 6, 6, até dar um total de 23. E aí, como são 2 tipos, em si, vai dar o quê? 46. Por exemplo, vou colocar 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. E aí a gente vai conseguir perceber um total de 46. Os 2 cromossomos de cada par são do mesmo tipo, possuem a mesma forma, o mesmo tamanho e o mesmo número de genes. Recordando, genes são características. Quando vocês verem a palavra genes, logo associe. Genes quer dizer características. Então, os 2 cromossomos de cada par possuem a mesma forma, o mesmo tamanho e o mesmo número de genes. Percebam aqui na imagem. Veja que o 1 e o 1 são iguais, o 2 e o 2 são iguais, o 3 e o 3 são iguais, o 4 e o 4 são iguais e assim por diante. Então, esse par é sempre igual no tamanho e no número também de genes, ou seja, no número de características. E em cada par, pessoal, um é de origem materna e o outro de origem paterna. Então, é aquilo que eu falei para vocês no início. São as características herdadas, as características que eu herdo do meu pai, as características que eu herdo da minha mãe. Então, às vezes, nós parecemos mais com o pai, outras vezes parece mais com a mãe, e isso se dá a essas características, a esses genes que são passados para nós ali no processo reprodutivo. Vejam aqui o esquema de uma parte de cromossomos do mesmo tipo. E ali a gente pode colocar como característica X e característica Y. Então, vejam ali, seria a característica os cromossomos materno, essa parte mais roxinha da mãe, e essa parte laranjadinha seria o paterno. Então, as características X são essas da mãe, e essas características Y são as do pai. Então, percebam aí que
são iguais. A mãe possui características, o pai também, e ali tem os genes, ou seja, as características que condicionam a característica X, genes que condicionam a característica Y. Então vejam aí nessas estruturas de imagens. Tanto o pai quanto a mãe possuem as suas características, possuem os seus genes. Então essas características são passadas para o filho. Uma quantidade vem da mãe, uma quantidade vem do pai. Então por isso que muitas vezes um gene, uma quantidade de gene, o gene que eu herdei do meu pai é o gene que veio com a cor dos meus olhos. Os meus olhos são parecidos, têm a mesma cor que os olhos do meu pai. A cor do meu cabelo já é a cor do cabelo da minha mãe. Então, isso são as características que a gente vai herdando de um para o outro. Então, olhem vocês, observem vocês e vejam. Eu pareço, isso parece com meu pai, isso parece com a minha mãe. A gente possui característica dos dois, porque são herdadas essas características tanto do pai quanto da mãe. E aí depois uma curiosidade. Vocês sabiam que um bebê humano, ao nascer, possui trilhões de células? Ou seja, já falamos de todo o processo que o nosso corpo ele é formado por células, todo constituído por células. Mas imagine um bebê minúsculo possuir trilhões de células. Como que isso é possível? A gente vai entender o aumento do número de células. Um dia, todos nós já fomos uma única célula diploide. A célula ovo ou zigoto, formada pela união de um espermatozoide e um óvulo. Então, nós já fomos células diploides. Lembra? Vou só retornar aqui para que a gente consiga recordar. Células diploides. O que são as células diploides? São aquelas que possuem apenas um cromossomo de cada tipo. E células diploides, um exemplo, são um espermatozoide e um óvulo. Por isso que nós já fomos lá no início da vida células diploides. Por quê? Nós já fomos um espermatozoide que fecundou um óvulo. E aí o aumento do número de células, pessoal, se deve a inúmeras divisões celulares. A gente já começa a entrar onde eu queria. Divisões celulares. Aquilo que a gente vai conseguir entender. O que é a divisão celular? É um processo que ocorre ao longo da vida de um indivíduo. Então, aqui, nesse momento, enquanto eu estou aqui sentado, falando para vocês, vocês estão aí sentados, me assistindo, me ouvindo, está ocorrendo milhões de divisões celulares no organismo de vocês. E aí, qual é a importância dessa divisão celular? Você pode se perguntar. A importância, pessoal, da divisão celular é porque ela garante o crescimento do organismo e a substituição de células que envelhecem e morrem. Então, a todo instante, as nossas células estão ali envelhecendo, estão morrendo, estão surgindo novas células. Eu estou aqui sentado, falando para vocês, e isso está ocorrendo no meu organismo. Células se multiplicando, se dividindo, células morrendo, novas células ali aparecendo no meu organismo. Então, isso acontece a todo instante. E esse é um processo, a divisão celular é um processo que ocorre ao longo de toda a vida de um indivíduo. Vou dar só uma pausa de novo para olhar se alguém tem alguma dúvida, colocou alguma dúvida aqui, algum questionamento no chat. Lembrando que, se vocês têm alguma dúvida, por favor, não fiquem com as dúvidas. Vocês que vão assistir também a aula depois, a partir do momento que você vai assistindo alguma parte, vocês têm dúvidas, por favor, entre em contato comigo e a gente vai solucionando essas dúvidas. Ok? Então, ninguém tem nenhuma dúvida, pelo que eu vi aqui, então eu vou seguir com a apresentação. Mas, por favor, não fiquem com as dúvidas, porque nós estamos encerrando hoje esse caminho que nós iniciamos sobre citologia, sobre células.
partir da próxima aula, eu já vou estudar com vocês, já vou aprofundar com vocês os sistemas do nosso corpo, que ali a gente já tem todos os sistemas cardiovascular, circulatório e assim por diante. Então, a partir da próxima aula, a gente já entra nesse processo de sistemas e hoje a gente conclui esse caminho de células. Como uma célula origina outra? Chegamos então no processo central da nossa aula de hoje. Até ali, o slide anterior, eu estava fazendo um caminho revisional com vocês. Agora, o que eu vou fazer? Agora, de fato, eu começo a entrar naquilo que está proposto para nós hoje para concluir esse processo celular, que seria como uma célula origina outra. Ah, eu sei que uma célula origina outra, mas como será que se dá esse processo? Ah, lembrei que lá no ensino médio, ou lá no fundamental, eu estudei divisão celular. E eu lembro de uma palavrinha que chamava mitose, lembro de outra que chamava meiose. E aí, o que é cada uma? Como que cada uma funciona? Então, todas as vezes que eu falo de divisão celular, eu vou falar de meiose e mitose, que são essas duas estruturas responsáveis por esse processo de uma célula originar outra. E aí, em nosso corpo, pessoal, ocorrem esses dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Esses são os dois tipos de divisão celular. Isso que eu quero que vocês também memorizem, que o nosso corpo possui esse processo de divisão celular. E esse processo se dá através da mitose e através da meiose. Mas antes de entrar nesse contexto, que já é o contexto de divisão celular, só recapitulando que alguns macetes que vocês precisam. E aí eu já falei no início, mas eu vou repetir de novo. Se vocês não assistiram a minha primeira aula, não assistiram a passada ainda, e estão assistindo essa, eu peço que vocês assistam primeiro as outras para depois chegar nessa, porque senão vocês não vão entender todo esse processo. Nós fizemos um caminho onde eu já mostrei para vocês como que surgiu esse termo célula, como que foi vista pela primeira vez a célula. Então, isso foi um caminho que nós fizemos para chegar hoje nesse processo conclusório. Então, não falo mais agora, o estudo da célula. Na biologia, o estudo da célula chama-se citologia. Então, outra coisa que é importante também memorizar, como eu já disse para vocês, ninguém vai facilitar em um concurso para vocês, no vestibular, no Enem, numa prova. Não vai colocar simplesmente o estudo da célula, esse e aquilo. Aí ele pode começar já assim. Na citologia, fala-se sobre isso. Então, ele já vai colocar um termo científico. Então, todas as vezes que vocês encontrarem a palavra citologia, é o estudo das células. Então, no decorrer dessas aulas anteriores, eu dei vários macetes para vocês de nomes científicos que vão ser usados como pegadinhas para pegar vocês ali na hora da prova, na hora do concurso. Então, prestem atenção nestes nomes, memorizem esses nomes científicos que são importantes. Então, anatomia, quando eu falei uma introdução à anatomia, as estruturas que possui o meu corpo, fisiologia, como que funciona essas estruturas. Então, importante também saber todas essas definições científicas, porque são isso que vão cobrar de vocês. Agora, nesse processo de divisão celular, que a gente começa praticamente agora, até então fiz uma revisão para chegar até aqui, eu quero que vocês fiquem muito atentos a esses nomes que aparecem
E fiquem muito atentos, pessoal, ao que é mitose, ao que é meiose e como ela acontece. Porque desde lá, do meu fundamental, eu vi mitose, no meu ensino médio, eu vi mitose, cheguei na faculdade de biologia, mitose, meiose, mitose, meiose, mitose, meiose, e aí quando fui fazer vestibular também, algumas vezes Enem, caiu algumas questões voltadas à mitose e à meiose. Então, por isso que hoje eu dou alguns macetes para vocês das vivências que eu tenho com provas, com concursos, com vestibulares, Enem, assim por diante. Ver essas nomenclaturas científicas. Então, vamos lá, começando com uma primeira, que seria a mitose. Só lembrando que as células que constituem o corpo humano possuem 46 cromossomos. Vejam que já é a terceira vez que eu estou trazendo isso para vocês, porque vocês não podem mais esquecer isso de jeito nenhum. Lembrem sempre, anotem, risque, pinte na parede, faça algo do tipo, mas memorizem que o corpo humano possui 46 cromossomos. E os cromossomos são as características hereditárias, ou seja, as características que eu herdo do meu pai e as características que eu herdo da minha mãe. Então, isso que são cromossomos. E antes, pessoal, de uma célula se dividir, formando duas células novas, os cromossomos se duplicam no núcleo. Formam-se dois novos núcleos, cada um com 46 cromossomos. A célula então se divide em duas novas, cada uma com 46 cromossomos. Conseguiram perceber que a mitose se dá uma divisão do núcleo celular. Então, o que é a mitose? Mitose é a divisão do núcleo celular. Memorizem isso também, pessoal. Porque em um passado, as pessoas achavam que mitose era uma coisa e meiose era outra. Mas as duas são divisão do núcleo celular, vocês vão perceber isso mais na frente, só que uma se divide de uma forma, outra se divide de outra. Então, não existe ali uma diferenciação. O que é a mitose e o que é a meiose? Divisão do núcleo celular. Mas vocês precisam saber como é a divisão da mitose e como é a divisão da meiose. É o passo importante. Então, antes de uma célula se dividir, isso na mitose, formando duas novas células, os cromossomos se duplicam no núcleo, formando-se dois novos núcleos. Cada um desses núcleos com 46 cromossomos. Vejam então que de um surgiu dois novos núcleos. A célula então se divide em duas novas. Uma célula se divide em duas novas. Cada uma dessas células vão possuir 46 cromossomos no núcleo. Então, perceba que vai ser várias células divididas, mas cada um vai ter essa quantidade exata de cromossomos, que são 46. Vejam aqui no exemplo. A célula mãe, ali a imagem, veja que ali no processo já começa então toda esta formação ali de divisão. Na segunda, ó, a célula mãe, veja que ela vai se juntando, já vai formando novas estruturas. Ali na terceira imagenzinha, essa célula em si já vai começar, onde ela já gerou duas, ela já vai começar então esse processo de multiplicação. Então veja que de cada ponta, de cada braço do cromossomo, que eu já mostrei lá no início para vocês, a estrutura de um cromossomo, que se dá como se fosse ali um H em si, podemos dizer assim. Então, cada braço desse gerou o quê? Uma nova célula. E ali, cada uma dessas células novas, que são as chamadas células filhas, tem então em si 46 cromossomos. Então, veja ali, que de uma célula mãe gerou então 4 células filhas.
cada uma dessas células com 46 cromossomos. Foi um pouco daquilo que eu disse para vocês aqui, ó. Antes de uma célula se dividir, formando duas novas células, os cromossomos se duplicam no núcleo. Então, esse cromossomo é duplicado. Depois, formam-se dois novos núcleos, cada um com 46 cromossomos. A partir desses dois novos núcleos, a célula então se divide em duas novas. Vejam que esse processo de duplicação vai acontecendo ali de duas, depois um núcleo que se divide, que gera mais duas células, e cada uma dessas possui 46 cromossomos no seu núcleo. Então veja aqui o exemplo, célula mãe, célula filha. Então ali tem uma estrutura, uma imagem, essa imagem redondinha aí, que onde está os 46, representando uma célula. Então onde tem 46, é cada uma dessas células que foram divididas, gerando então novas células, possui uma quantidade de 46 cromossomos. Fica claro para vocês isso, pessoal? Ou vocês têm alguma dúvida? Por favor, fiquem atentos a isso. E se vocês têm dúvida, que parece ser um processo meio que complicado, porque são várias divisões que vão ocorrendo. Então, isso às vezes dá uma embaraçada ali. Então, é importante que vocês percebam isso, que vocês entendam esse processo, porque é um processo em si que se dá por divisão. Então, mais uma vez, para que vocês não esqueçam, quando perguntarem para vocês o que é mitose e o que é meiose, aí você vai dizer, divisão do núcleo celular. Pronto, você já sabe o que é. Aí o problema está se alguém perguntar para você, mas como é que é a divisão da meiose e como que é a divisão da mitose? Aí é isso que vocês precisam saber. Então lembre-se, como eu já digo desde a primeira aula, não fiquem só no superficial. Mitose, meiose, divisão do núcleo celular. Ok, beleza, tranquilo. Mas e aí? Onde é que está o aprofundamento disso tudo? Que é o que é o mais importante. Então anotem isso aí, onde já dei várias dicas para vocês, vários macetes. Então é importante que vocês percebam como que se dá esse processo, certo? Continuando então, qual é a importância da mitose? Então, outra coisa também que vocês vão precisar memorizar muito, esses 4 passos aí da importância da mitose. Então, a mitose ela garante que cada uma das células filhas receba um conjunto completo de informações genéticas. Lembra que a célula mãe possuía 46 cromossomos? E vocês viram lá no fim da imagem também que as células filhas também ficaram com a mesma quantidade de cromossomos? Por quê? Essa é a importância da mitose, que esse conjunto de células filhas recebeu por completo as informações genéticas das células mães. Então, é como se fossem cópias, são cópias em si, idênticas, porque possuem as mesmas características, as mesmas informações genéticas completas. E a mitose também, pessoal, ela permite o crescimento do indivíduo, porque o nosso corpo é célula, célula que se divide, que se multiplica, que aí vai fazendo todo esse funcionamento nosso. Agora vocês imaginam se as nossas células não se multiplicassem, não se dividissem, se elas fossem morrendo aos poucos. A nossa existência seria breve, muito breve. Porque agora, como eu já disse anteriormente, enquanto eu estou aqui sentado, enquanto vocês estão aí me assistindo, as células estão se multiplicando no nosso organismo, células estão morrendo, novas células estão nascendo aí no nosso organismo, fazendo com que as nossas estruturas corporais trabalhem. Então vejam que a importância da mitose é permitir esse crescimento do indivíduo.
Outra coisa importante é que ela substitui as células que morrem por outras novas. É aquilo que eu disse anteriormente. Imagine se as células nossas que morrem não fossem substituídas. Nossa existência seria uma existência breve. Por quê? Porque a gente não teria novas células. Essas células morreram. Com isso, como se daria o funcionamento do nosso corpo? Não dava certo. E outra parte importante é que ela regenera partes lesadas do organismo. Então vejam que às vezes um corte que eu tenho, ele vai sarando por quê? Porque novas células ali estão regenerando essa lesão, esse corte, fazendo com que haja o quê? Uma cicatrização. Então a cicatrização ela ocorre porque houve o quê? Uma multiplicação de células, surgiu novas células e com isso então eu consegui obter este processo de cicatrização. Então vejam a importância da mitose. Tudo bem? Fica claro? Conseguiram entender tudo, pessoal? Do que é mitose, do que é... Ainda não entrei na meiose, já estou querendo antecipar. Mas dá para entender o que é mitose em si? Já antecipei porque falei para vocês que tanto mitose como meiose é definido como divisão do núcleo celular. Então, o importante é que vocês saibam como é que se dá essa divisão. Como é que se divide a mitose e como se divide a meiose. Então, aqui eu já expliquei para vocês como que ocorre esse processo de divisão da mitose. E agora eu coloquei para vocês a importância da mitose. Então, ela garante que cada uma das células filhas receba um conjunto completo de informações genéticas, ela permite o crescimento do indivíduo, ela substitui as células que morrem por outras novas, ela regenera partes lesadas do nosso organismo. Então, a gente já tem aí muitos pontos importantes da nossa... da mitose em si no nosso organismo. Então, seguindo, pessoal. Mas como se formam os espermatozoides e os óvulos que têm somente 23 cromossomos no seu núcleo? Então, vocês viram ali que essas células filhas possuem a mesma quantidade, possuem 46 cromossomos. Aí agora uma pergunta, uma dúvida. Mas como se formam os espermatozoides e os óvulos, que são justamente aquelas células diploides que têm somente 23 cromossomos no núcleo? Aí sim a gente entra no processo chamado de meiose. E aí eu coloquei um lembrete para vocês. Meiose, meio ou metade. A própria palavra já diz meio, meiose seria meio ou metade. Então, aí você já tiram alguma coisa, já tem uma conclusão ali. Nesse caso, os cromossomos também se duplicam no núcleo da célula-mãe, que seria uma célula diploide. Lembra que eu falei que os espermatozoides e os óvulos são os exemplos de células diploides. Então, os cromossomos se duplicam no núcleo da célula-mãe, que vai se dividir e formar os gametas, ou seja, as células filhas, que já são células haploides. Mas em vez do núcleo se dividir uma só vez, como na mitose, na meiose ele se divide 2 vezes. Então, esse lembrete é muito importante para que vocês consigam entender a diferença entre mitose e meiose. Então, na meiose, em vez do núcleo se dividir uma só vez, como a gente viu na mitose, ele se dividiu uma só vez, na meiose ele se divide 2 vezes. Ok? Dá para já pegar esse macete aí, pessoal? Então, lá na mitose, o núcleo celular se divide uma só vez. Na meiose, ele se divide 2 vezes. Ok?
Eu olhei aqui, chegou uma mensagenzinha que vai já terminar o tempo aqui. Então, como eu tinha falado anteriormente, eu vou esperar para que não corte na metade da minha explicação e eu quero depois continuar. A gente vai fazer um intervalo agora, que é o tempo que essa sala vai encerrar. E aí, então, eu volto daqui 15 minutinhos, um intervalozinho de 15. E aí eu volto para que a gente conclua esse processo de meiose. Já falamos então da mitose, agora eu quero que a gente entre na meiose. Como já vai encerrar aqui, eu não quero que encerre quebrando. Então, vou dar um intervalo agora e aí vou mandar um novo link para que a gente comece a nossa segunda parte da nossa aula, ok? Então, um intervalo agora e em 15 minutinhos a gente volta. Agora são 8h08, quase 8h10, 8h25, 8h23, por ali. Matemática, o professor está um pouco ruim, mas faz parte. Então, 8h25 a gente retorna, ok? A gente faz esse intervalozinho, é um período para que vocês também consigam se alongar um pouco. Quem está assistindo ao vivo, tome uma água e aí a gente retorna, tá ok? Então, 8h25 a gente volta e eu mando um novo link lá no grupo.
gente vai continuar, pessoal, seguindo onde nós paramos. Vou só colocar, então, mandar o link aqui no grupo para aqueles que estão assistindo ao vivo. Então, já falei, já fiz toda uma revisão do que nós já iniciamos e agora dando continuidade, já encerrando esse processo celular. E a partir da nossa próxima aula, vamos começar então a aprofundar os sistemas do nosso corpo, sistema respiratório, cardiovascular e assim por diante, certo? Vou mandar aqui o link, só um instante, e aí eu dou sequência a essa nossa aula. Bom, enviei o link. Agora então vou dar sequência. Onde nós paramos. Então, mais uma vez, só porque a gente deu esse intervalozinho, só para a gente memorizar. Existem dois tipos de divisão celular em nosso corpo, a mitose e a meiose. Acabamos de ver que a mitose forma-se dois novos núcleos, cada um 46 cromossomos. Então, uma célula se divide formando duas novas. As células, então, se dividem em duas novas, cada uma com 46 cromossomos no núcleo. Aí aqui, então, tem toda a imagem do processo da célula-mãe, que manda as mesmas características para as células filhas, e essas células filhas geradas com 46 cromossomos, assim com a mesma quantidade das célula-mãe. E aí, a importância da mitose, garante que cada uma das células filhas receba um conjunto completo de informações genéticas, permite o crescimento do indivíduo, substitui as células que morrem por outras novas e regenera partes lesadas do organismo. E aí, como se formam os espermatozoides e os óvulos, porque são células diploide, aí foi que a gente inicia o processo de meiose. Mais uma vez, lembrete, meiose, a própria palavra já diz, meio, metade. Então, nesse caso, os cromossomos também se duplicam no núcleo da célula-mãe, igual como a gente viu na anterior, na mitose, que vai dividir e formar os gametas. Mas, em vez do núcleo se dividir uma só vez, que é o que acontece lá na mitose, não esqueça isso, pessoal. Lá na mitose, o núcleo só se divide uma vez. Na meiose, ele se divide duas vezes. Essa aqui é uma parte importante para vocês memorizarem, ok? Lá na mitose, o núcleo se divide uma só vez. Aqui na meiose, ele se divide duas vezes. A primeira divisão, como são duas, vou coloquei aqui divididinho para vocês como que se dá essas divisões. Então, lá na primeira divisão, antes a duplicação dos cromossomos da célula-mãe. Lembra que lá na mitose, o que acontecia lá na mitose, pessoal?
a célula em si, a célula mãe, era uma célula mãe e ela passava isso para as células filha. Aqui o que acontece? Essa célula mãe se duplica, ou seja, antes, na primeira divisão, a duplicação dos cromossomos da célula mãe. Então, lembra que lá na mitose tinham 46? Aqui, então, há uma duplicação desses cromossomos da mãe e originam-se 2 novos núcleos. E aí, na segunda divisão, não há nova duplicação dos cromossomos da célula. Cada um dos 2 novos núcleos se divide, formando então no total 4 células filhas. O processo resulta em 4 células filhas, cada uma com 23 cromossomos. Lembrem que lá na mitose essa divisão gerou o quê? Cada célula filha recebeu 46 cromossomos em cada célula gerada. Aqui na meiose, todo esse processo resultou em quê? Em 4 células filhas, porém cada uma com 23 cromossomos. Então, cada um dos 2 novos núcleos que se dividem, formando-se então no total 4 células filhas. Então, há uma duplicação dos cromossomos, origina-se 2 novos núcleos. Desses 2 novos núcleos, ele se divide formando então um total de 4. Aí são as 4 células filhas. Cada uma dessas células filhas possui 23 cromossomos. Aí aqui a gente tem uma imagem. Essa letra A é a duplicação dos cromossomos, essa parte A. A parte B que aparece aí é a primeira divisão. E a parte C é a segunda divisão. A geração, então, das 4 células filhas, cada uma contendo 23 cromossomos. Veja lá que a célula mãe tem 46, lá na letra A, mostrando. Há uma duplicação desses cromossomos da célula mãe. E aí acontece, então, a primeira divisão. O que é a primeira divisão? Antes, a duplicação dos cromossomos da célula mãe. Então, aqui nessa primeira divisão, na letra B, é essa duplicação dos cromossomos da célula mãe. Vejam aí que eles se duplicaram. Na segunda divisão, não há nova duplicação dos cromossomos, mas cada um dos 2 novos núcleos se dividem, formando então no total 4 células filhas. Não é mais, na letra C, essa segunda divisão, não é mais os cromossomos que se dividem, e sim o núcleo. E esse núcleo se dividindo vai gerar então 4 células filhas. E cada uma dessas células possui 23 cromossomos. E aí, qual é a importância da meiose? Garante a formação de gametas e perpetuação de uma determinada espécie. Então, lembre que, graças à meiose, nós temos a perpetuação de determinada espécie, porque é a meiose que garante a formação de gametas masculinos e femininos, ou seja, espermatozoide e óvulos. Então, é a meiose que faz todo este processo. E ela permite também a recombinação gênica, de tal forma que cada célula diploide é capaz de formar 4 células haploides geneticamente diferentes entre si. Isso explica a variabilidade das espécies de reprodução sexuada. Então vejam que nesse processo da meiose, nós temos lá no início células diploides, que vão gerar o quê? Células haploides geneticamente diferentes. Perceberam isso? Lá, a célula-mãe, com seus 46 cromossomos, gerou, então, através da duplicação do cromossomo da célula-mãe e depois a duplicação do núcleo dessas células, que ali gerou 4 novas células filhas, mas cada uma dessas células filhas possui uma quantidade de 23 cromossomos,
e não 46 como a célula-mãe. Então, perceberam que houve o que? Uma recombinação gênica, onde de células diploide foram capazes de formar 4 células haploides. Deu para entender como se dá esse processo de mitose e meiose? E aí, para ajudar vocês, o professor trouxe aqui um resumo desse processo de divisão celular. Então, nós estamos quase concluindo já aqui a mitose. Cada célula-mãe origina 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos que nela existiam. Então, lá na mitose, a célula-mãe tem 46, ela origina 2 células filhas, também com 46 cromossomos. Lá na meiose, cada célula-mãe origina 4 células filhas, com a metade do número de cromossomos que nela existem. Então, a célula-mãe lá na meiose, ela tem 46, mas ela origina 4 células filhas, mais cada uma dessas células com 23 cromossomos. Aqui é onde eu quero que vocês memorizem, mais uma vez. Pinta na parede, escreve, desenha, ali, pega papel, cola, porque isso são coisas importantes, pessoal, para processo seletivo, concursos, Enem, todas as vezes vão cobrar bastante isso quando se fala de divisão celular, mitose e meiose. O que é mitose e meiose? É a divisão celular. Mas como que é a divisão da mitose e como é a divisão da meiose? A mitose, a célula-mãe origina 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos. Na meiose, a célula-mãe origina 4 células filhas com a metade do número de cromossomos. Pronto. Esse resumo, vocês memorizando, vocês entenderam todo o processo de divisão celular, como ele ocorre. E aí vem aquela parte onde vocês querem ali matar o professor, porque o professor diz assim, anotem tudo, memorizem isso, isso e aquilo. E o professor no final faz um mapa conceitual de tudo isso que a gente falou, para que fique mais fácil para vocês. Então, importante que vocês anotaram, claro, porque essas são as anotações de vocês e cada um anota do seu jeito, entende a sua forma, mas eu trouxe aqui todo um mapa conceitual, que aí isso sim, dá para vocês desenharem na parede, fica até um desenho bem bonito em si, todo esse mapa conceitual explicando o processo de divisão celular humana. Então, olha só, lá na letra A divisão celular humana ocorre durante toda a vida do indivíduo. Então, durante toda a nossa vida ocorre o processo de divisão celular. Lembrar que existe 2 tipos, mitose e meiose. Olhando para a mitose ocorre quando a célula-mãe origina 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos nela existente. As 2 células filhas são células diploides, são todas as células do corpo, com exceção dos gametas. A mitose permite o crescimento do organismo e permite a substituição das células mortas. Veja aqui que eu já fiz o resumão para vocês do que é a mitose. A meiose, quando ela ocorre? Ocorre quando a célula-mãe origina 4 células filhas com a metade do número de cromossomos nela existente. As 4 células filhas são células haploides e nós temos como exemplo os gametas, que são os óvulos e os espermatozoides. Esse então, pessoal, é o exemplo, é o mapa conceitual de todo o processo de divisão celular. Então aqui a gente encerra um ciclo para a partir da próxima aula a gente iniciar outro. Então pela 4ª, 5ª ou 6ª vez eu vou falar a mesma coisa. Se vocês não assistiram a minha primeira aula, nem a 2ª, nem a 3ª, não sei, eu acho que essa é a 4ª aula nossa, eu peço que vocês voltem nelas, porque senão vocês não vão, vocês vão pegar o caminho ali já no final, não vão pegar nem pela metade, porque essa aqui é a conclusão do caminho que a gente fez
durante todo esse processo. Primeira aula, dei introdução geral de anatomia, fisiologia, dei ali uma breve pincelada sobre células. Depois, de certa forma, coloquei para vocês como que se deu o início da vida, quais são as teorias existentes, para que a gente conseguisse entender essa história. Depois entrei aprofundando citologia, onde citologia é o estudo das células. Então, mostrei para vocês como surgiu a primeira célula, como foi identificada, o formato dela, isso e aquilo, as formas de células, os tipos de células, onde elas estão presentes. E aí, depois, na aula de hoje, trazendo então esse processo de como essas células se dividem, como é que ocorre esse processo de divisão do nosso corpo. Então, essas células se dividem através do processo de meiose, de mitose, explicando para vocês o que são cromossomos, como que se dá as características gênicas, o processo também de DNA, dando alguns macetes para vocês. Então, esse mapa conceitual aqui é um mapa perfeito para vocês desenharem na parede do quarto, para que quando vocês forem dormir, ou todas as vezes que vocês acordarem, vocês estarem memorizando isso. Porque isso aqui, pessoal, é algo que vai acompanhar vocês para sempre em qualquer processo seletivo que vocês forem fazer. Principalmente nesse concurso, na prova que vocês estão se preparando, onde a parte da biologia, de anatomia e fisiologia é super importante. Então, desde lá da primeira aula eu disse para vocês, saber a anatomia não tem sentido se eu não sei a fisiologia. Saber que eu tenho um braço, que eu tenho uma perna, eu tenho uma cabeça, tenho isso, tenho aquilo, mas não saber como isso funciona, não tem muita serventia. Então, por isso que nós estamos fazendo esse caminho de entender as partes do nosso corpo e como elas funcionam. Então, nosso corpo é formado 100% por células. Células essas que se dividem, células essas que geram novas células através de processos chamados de mitose, meiose, e com isso a gente tem uma renovação no nosso organismo. Então hoje, pessoal, a gente conclui esse nosso primeiro caminho, e eu espero que tenha ficado claro para vocês a parte da citologia, porque agora a gente vai entrar nos sistemas. Acredito que na próxima aula a gente já consiga ver o sistema cardiovascular, depois o sistema nervoso. Talvez eu inicie pelo sistema nervoso, entrando pelo cardiovascular, e assim entra pelo circulatório, respiratório, e a gente consiga perceber todos eles. Mas, se vocês entenderam como que se dá o primeiro funcionamento do nosso corpo, eu estou muito feliz, muito satisfeito se vocês conseguiram memorizar todas essas partes. Ok? Então, por hoje, a gente conclui essa nossa aula. Agradeço demais a paciência de vocês. E fica de novo aquela questão. Vocês que não conseguiram assistir ao vivo a aula, e quando forem assistir, se tem dúvidas, entre em contato comigo. Não fiquem com dúvidas. Eu estou aqui para ajudar vocês, sempre. Manda uma mensagem, manda um alô, me coloco disponível até mesmo nos finais de semana. Tenho outros trabalhos em outras escolas, mas nunca vou deixar vocês sem respostas. Sempre vou estar aí à disposição para ajudar vocês. Então, um forte abraço para vocês, um bom final de semana, continuem firmes nos estudos, revisando sempre, é importante estar revisando, principalmente tudo isso que vocês anotaram, tudo isso que vocês anotam nas aulas. Revisem sempre, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.